O Kaizen Linux é uma distro focada para profissionais de TI que promete ser a ferramenta perfeita para turbinar sua produtividade e segurança. Será que ela cumpre o que promete? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O Kaizen Linux é uma distribuição Linux francesa, baseada no Debian, projetada para atender às necessidades dos profissionais de TI. Ela vem com um conjunto abrangente de ferramentas pré-instaladas para administração de sistemas, redes, segurança, desenvolvimento e muito mais. Os principais motivos para você escolher o Kaizen Linux são: foco em TI, é uma distribuição desenvolvida para atender às necessidades dos profissionais de TI, fácil de usar, pois possui uma interface amigável e uma comunidade bem ativa, estável e confiável, é conhecida por sua confiabilidade e estabilidade, podendo usar sem se preocupar com travamentos ou falhas, sempre atualizada, por ser uma distro rolling release, leve e personalizável, porque você consegue instalar apenas as ferramentas que precisa e configurar da maneira que você desejar. Vamos ver como instalar e um review dessa distribuição que foi desenvolvida com o objetivo de facilitar e aumentar a sua produtividade e segurança. Então, bora lá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a ISO no site oficial. Lembrando que o link vai estar lá no site aqui do canal. Eu já estou com ele aberto aqui, ó. E aqui, se você descendo, ele te dá mais algumas informações, ó. O First Release foi dia 14 de dezembro de 2019. Ela é baseada no Debian, é Rolling Release, né? Origem França. Aqui ele dá mais uma descrição sobre esse sistema e mais algumas novidades e notícias aqui embaixo. Vamos subir aqui. Vamos clicar em Downloads. A gente descendo aqui em Downloads, ele tem diversos ambientes para você fazer download, ó. O MAT, tanto download em HTTP ou por torrent, o KDE, que é o padrão, tá? Que ele usa, que inclusive é o que a gente vai instalar e mostrar aqui no vídeo. O XFCE, que ele é mais leve, tá? Também HTTP e torrent. O LXQT, é aqui se você quiser criar um disco de recuperação, e aqui para o Raspberry. Vamos então aqui no KDE, clicar em HTTP para fazer o download. Lembrando, ó, que aqui ele mostra também as credenciais do Live, tá? Se você for testar o sistema na versão Live, você vai botar o usuário Kaizen e a senha Kaizen. E vamos então aguardar ele terminar o download. Após ter terminado o download, ó, você vai ver que ele criou esse arquivo aqui, .iso. Se você for instalar numa máquina física, você vai ter que criar um pendrive bootável com o programa Rufus, ou o Balena Etcher, ou o Ventoy. É só seguir o passo a passo para criar esse pendrive bootável. Você vai colocar esse pendrive na máquina que você quer instalar o sistema e dar boot por esse pendrive. Eu vou instalar numa máquina virtual, que fica mais fácil para eu mostrar aqui no vídeo, mas as etapas de instalação são as mesmas. A configuração mínima para você instalar o Kaizen precisa ter um processador de 64 bits, com no mínimo 1,5 GHz de velocidade, no mínimo 2 GB de memória RAM e um espaço mínimo de 20 GB no seu HD. Eu então já criei a máquina virtual aqui, ó, com 4 GB de memória, 2 processadores, de um núcleo cada um, e um disco de 80 GB, tá? O resto tudo padrão. Vamos iniciar então a máquina virtual. Nessa primeira tela aqui então, você vai escolher a linguagem, tá? Lembrando que aqui ele só vai executar o live, ó. Então eu posso executar o live em espanhol, em português, italiano. Aqui eu tenho a opção de instalação e aqui mais alguns utilitários, como o Hardware Detection Tool e o Memory Diagnostic. Vamos voltar aqui.
Eu não vou executar a live porque eu não quero testar o sistema, tá? Eu já quero instalar ele direto no meu HD. Então vou escolher essa opção aqui, ó, Kaizen Linux Rolling Install. Aqui ele me dá as opções de ter um instalador gráfico, instalador normal, um instalador gráfico Expert, um instalador, né, em modo texto Expert, na verdade é uma recuperação do sistema em modo gráfico e a recuperação do sistema em modo texto. Eu vou escolher essa primeira aqui, que é o Graphic Install. Aqui nós vamos escolher então a linguagem para o processo de instalação. Vamos escolher português, português do Brasil, clicar em Continue. Aqui qual o país é Brasil, já está ali correto, vamos clicar em Continuar. Aqui para selecionar, né, configurar o teclado, já está português brasileiro, vamos clicar em Continuar. Aqui ele pede então para você colocar o nome da máquina, se você quiser, tá? Por exemplo, laptop, desktop, home desktop, home laptop, ou seja, o nome que você quiser dar à sua máquina. Ou você pode deixar esse nome, que ele já dá como exemplo aqui. Eu vou deixar esse nome mesmo, vou clicar em continuar. Aqui sim, ele pede para você colocar o nome do usuário. Vou colocar o nome do usuário, clicar em continuar. Ele informa qual vai ser o nome do usuário, continuar. Aqui para você cadastrar uma senha, lembrando que esse sistema ele não deixa você não colocar a senha, ou seja, deixar a senha em branco. Ó. Se eu deixar a senha em branco, ele dá um aviso. Tá vendo? Então vamos cadastrar uma senha, repetir a senha aqui, clicar em continuar. Aqui o fuso horário que ele pede para você escolher. Eu estou no Rio de Janeiro, vou escolher Rio de Janeiro, continuar. Aqui ele mostra alguns métodos, tá, de particionamento. O método para usar o disco inteiro assistido. Esse método assistido você consegue ver, né, um resumo das tarefas que vão ser executadas antes de serem executadas, e você consegue também ter a chance de retroceder, ou seja, de desfazer esse particionamento. Então aqui é para usar o disco inteiro, muito cuidado com essas opções, porque se você já tiver um sistema operacional instalado no mesmo HD que você está instalando o Kaizen, se você escolher, por exemplo, o disco inteiro, ele vai apagar todo esse sistema operacional, inclusive os seus arquivos, aplicações e configurações que você já tenha feito. Tem o assistido para usar o disco inteiro e configurar LVM, que é a máquina virtual, tá? O assistido para usar o disco todo também, só que para criar um LVM criptografado, e o manual para você criar as partições manualmente. Como eu acabei de criar essa máquina virtual, vou escolher esse primeiro aqui, que é usar o disco inteiro, e vou clicar em continuar. Como eu escolhi o disco inteiro, ele vai pedir agora que eu selecione o disco. Se tivesse mais de um disco aqui, ele ia me listar todos e eu selecionaria o disco que eu quero instalar. Como só tem um, vou selecionar esse mesmo e clicar em continuar. Aqui ele te dá uma outra opção de particionamento, né? Um outro esquema de particionamento, que você pode manter tudo dentro de uma partição só, ou colocar a partição Home, que é onde ficam os seus arquivos, né? Os documentos, imagens, as mídias, né? Vídeos e músicas. Então, se você quiser colocar a Home separada por questão até de segurança e privacidade, é melhor. E essa última opção que ele mantém as partições Home, var e o Temp separadas também. Eu aconselho você escolher essa primeira mesmo, ficar tudo dentro de uma partição, inclusive está até aqui, ó, para iniciantes. Vamos clicar em continuar. Aqui ele mostra então o resumo do que vai ser feito, né? A criação da partição e etc. Eu posso desfazer as mudanças ou finalizar
o particionamento, que é isso que eu vou querer. Vou clicar em continuar. Aqui ele ainda pede uma outra confirmação. Se eu quero escrever realmente essas mudanças no disco, vou clicar em sim, vou clicar em continuar. Agora então é só a gente aguardar ele terminar a instalação. Aqui então ele vai instalar o carregador de inicialização, o Grub, tá? Se você tiver outro sistema operacional instalado nesse mesmo HD, ele vai poder listar aqui quando você ligar o computador para você escolher qual dos dois sistemas operacionais, ou 3 ou 4 se você tiver, para ele carregar. Então, ele pergunta se você quer instalar o carregador no disco primário, vou colocar sim, vamos clicar em continuar. Aqui ele pergunta então qual dispositivo que você quer realmente instalar o Grub. Você pode informar manualmente tal dispositivo. Isso se você tiver, como eu falei anteriormente, outro sistema operacional instalado nesse mesmo HD. Vou botar aqui mesmo SDA, clicar em continuar. Depois de ter iniciado então, a gente vai se logar aqui colocando o login e a senha. Lembrando que se você estiver instalando uma máquina física, antes de você reiniciar, é bom você retirar o pendrive, tá? Vamos então nos logar. Como não é a primeira vez que eu reinicio aqui o meu Kaizen Linux, na primeira vez que você reiniciar, né, depois da instalação, ele vai só aparecer aqui uma janela com um guia do KDE Plasma, tá? Um guia se você quiser ter mais informações sobre o KDE Plasma. Como o meu ainda não está em português, a primeira coisa que eu vou fazer é passar ele para português. Vamos em Settings, System Settings. Aqui vamos em Regional Settings, Language Modify. E aqui, ó, Change Language. Vamos escolher Português Brasil. E vamos mandar ele aplicar. Vamos então agora reiniciar ele aqui para ver se ele vai aplicar o Português Brasil. Então, você já pode ver aqui ó, que ele já passou para português. Inclusive, ó, em aplicativos do usuário, você tem ele dividido por categorias, diversos aplicativos, ó, Ciência e Matemática, LibreOffice, Desenvolvimento, que são os aplicativos, né, comuns de uma distribuição Linux. LibreOffice, Gráficos, Internet, Multimídia, Sistema e Utilitários. Em configurações, você tem algumas configurações de placa de vídeo, a NVIDIA, configurações de sistema, o gerenciador de Bluetooth. Aqui no Kaizen Linux é que são as ferramentas para os profissionais de TI, né? Para você poder, por exemplo, gerenciar uma rede. Aqui você tem o XGO, tá? Que é o XGO Docs. As ferramentas de administração, ó, divididas em Dev, Ops e Cloud, por exemplo, aqui nuvem, ó, você tem o Podman, você tem a nuvem da Amazon, não é? A AWS, o Puppet. Aqui em rede você tem outras ferramentas, tá? Para IP, ó, MAC, para você monitorar, né, uma rede, algumas ferramentas para Wi-Fi e aqui algumas ferramentas de sistema, para sistema, ó, de administração remota, App Armor, tá? De backup, para base de dados, DHCP, DNS, firewalling, para Microsoft, SSL, virtualização e etc. Aqui você tem mais ferramentas de manutenção, ó, de análise de disco, duplicado, análise de temperatura, ferramentas de senha, tá?
que essa daqui é bem legal e bem importante também. Aqui CPU-X, inicialização de USB, né? Programas para você criar pendrive bootável, Outlook PST, particionamento, né? Gerenciadores de partição, proteção de dados, recuperação e verificação até de malware. Aqui mais ferramentas diversas, ó. Serviços, né? Ferramentas de serviços como o ClanAV, que é um antivírus. Na verdade aqui são os serviços, tá? De algumas ferramentas, o ClanAV, né? Como eu acabei de mostrar, o Bacula. E para sistemas de arquivos também, ó. BitLocker, BTRFS, né? Alguns comandos para BTRFS. Deixa eu te dar uma dica. Se você for aqui no site oficial do Kaizen Linux, ó, Kaizen Linux, por aqui em Documentations e procurar por Tools Documentation, vou até passar para português aqui. Aqui então ele tem um manual completo de todas essas ferramentas, ó, tá vendo? Ó? Essa documentação contém mais de 1.618 páginas de manual para os aplicativos do menu Kaizen, que eu acabei de mostrar, classificadas por categorias, né? Algumas ferramentas como o Podman, o Buildar, ele tem tanta documentação que eles foram classificados eles mesmos como categorias. Há também, ó, 518 páginas de manual para arquivos de configuração. E você pode ir pesquisando aqui no índice até por comandos, tá? Tá vendo? Ele tem já os comandos separados aqui. E ele dá toda uma explicação detalhada, tá? Então, se você quiser se aprofundar nessas ferramentas de rede, eu aconselho fortemente que você pesquise aqui, leia, que você vai entender e vai se aprofundar bastante nessa parte de administração, tá? De redes. O Kaizen Linux, então, é uma distro poderosa e versátil que oferece uma gama de ferramentas para profissionais de TI. Além disso, ela se destaca pela estabilidade e a facilidade de uso, se tornando uma excelente opção para quem quer um sistema confiável para o dia a dia. Se você usou ou pretende testar essa distro, coloca aqui nos comentários como foi ou como está sendo a sua experiência. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se e marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!